med sjekk, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez fazendo uma videoaula. Hoje sobre o documentário Tiros em Columbine, do famoso cineasta americano Michael Moore. Esse documentário foi produzido no ano de 2002, venceu o Oscar na categoria Comentários no ano seguinte, em 2003. Ele não busca trazer respostas definitivas, mas um exame crítico sobre alguns temas centrais, como a cultura da violência nos Estados Unidos, a psicologia do medo e a própria indústria armamentista, certo? Ele tem como ponto de partida o dia 20 de abril de 1999, quando dois adolescentes, ao longo de suas aulas, resolvem matar 13 pessoas, ferir outras 25, e depois tirar a própria vida. Então é uma análise crítica, ácida, sobre quais possíveis problemas estão acontecendo lá nos Estados Unidos para acontecerem fatos sucessivos como esse. Bom, a gente poderia começar com uma pergunta. Por que será que os Estados Unidos é o país em que mais se mata e mais se morrem por armas de fogo? Seria por causa do número de armas que lá existem? Mas o Canadá, se a gente for analisar proporcionalmente, possui quase que o mesmo número de armas do que os americanos, e lá se morre bem menos. Seria o histórico de violência dos Estados Unidos? Mas países como Alemanha, Japão, França têm um histórico de guerra tão feroz como os americanos, e também lá se morre muito menos pessoas com armas de fogo. Talvez a degeneração da família, né? Da família tradicional. Mas na Inglaterra há tantos divórcios como nos Estados Unidos, e também o número de mortes lá é bem menor. Então pode ser por causa dos filmes violentos, dos jogos violentos. A gente escuta muito isso, né? Mas esses jogos violentos, esses filmes, eles são passados para o mundo inteiro. E isso causariam esse efeito somente nos Estados Unidos? Então são muitos elementos aí que a gente precisa analisar e excluir alguns, né? E por outro lado, em relação a outros, ter mais atenção. Bom, pensando criticamente, Michael Moore nos direciona para alguns elementos que se interrelacionam. Então, não é indicado a gente analisá-los de maneira separada. Eles vão se relacionar, possivelmente motivar esse número elevado de pessoas mortas por armas de fogo na sociedade americana, certo? Bom, primeiro elemento que a gente pode citar aqui é o histórico de violência do início do que hoje é os Estados Unidos, né? Desde a chegada dos primeiros puritanos, né? Essa ocupação de território, né? De terra, ela aconteceu de maneira violenta e sanguinária em relação aos povos nativos, certo? Então isso acabou causando, melhor dizendo, um estado permanente de medo entre esses colonos, né? Porque os caras estão chegando numa terra nova, estão invadindo, e há uma reação da população nativa, violenta também, né? Então o estado de medo permanente para manter a própria vida
a gente não pode ignorar que vai deixar marcas nessa sociedade, né? Ao longo do desenvolvimento da história americana, vai acontecer outros fatos que vão potencializar esse medo e esse estado psicológico. A escravidão, por exemplo, vai haver a necessidade de manter os escravizados ali trabalhando compulsoriamente. Então, eles não podem ter armas, o homem branco tem arma, e para manter o sistema, a violência será usada. E a reação, eventualmente, que acontecia, também era violenta, o que causa mais medo. Com a abolição da escravatura, aí é o medo desses ex-escravos, né? Ex-escravizados, tomarem o trabalho do homem pobre branco. Então, é outro medo, é outra insegurança. E aí se cria um inimigo, né? O homem negro acaba se transformando no inimigo. Tudo de ruim é culpa do homem negro. Todo fato de ruim que acontece é culpa do homem negro, né? E aí a gente vê isso muito explicitamente desde o final do século XIX até atualmente, no século XXI. Muitos crimes, por exemplo, que são realizados por pessoas brancas, mas na descrição pelas testemunhas eram homens negros, devido a essa influência, né, que foi sendo desenvolvida ao longo desse histórico americano. E atualmente a gente vê outros símbolos aí desse medo, né? O terrorismo, né? Agora a questão dos muçulmanos, né? O que vai causar, vai levar, né, a um segundo elemento, que é a cultura da violência, né? Aquilo que você não conhece, pode te matar. Em noticiários americanos, no horário nobre, era reproduzido essa fala, né? Então, se você não conhece, pode te matar. E aí a gente vê a proliferação de vários inimigos, entre aspas, né, do americano, né? Ora o terrorismo, ora o homem negro, ora as abelhas africanas assassinas, né? Ora o bug do milênio. Então a gente começa a identificar vários elementos que vão reproduzir esse medo e vão acabar desenvolvendo uma cultura da violência, porque é um medo a partir do não conhecimento, né? E se você não conhece, pode te prejudicar, então você tem que eliminar isso. Isso causa no americano uma reação de violência e imediatismo. Eles não pensam muito para reagir. Tanto no próprio caso de Columbine, houve, logo após esse fato terrível, houve uma verdadeira caça às bruxas aos adolescentes. Quer dizer, o problema era os adolescentes. O adolescente que vai para a escola com uma roupa diferente, ele é suspeito. O adolescente que tem problemas familiares, ele é suspeito. O adolescente que desacatou eventualmente um professor, é suspeito, tem que ser preso. Então a gente vê muitos fatos que apontam esse tipo de caracterização do americano. Inclusive aqui no Brasil também, quando teve o lamentável fato de Suzano, naquela semana na rede pública, pelo menos estadual de São Paulo, foi um caos, porque borbulharam denúncias, polícia na casa de aluno, aí chegava lá, aluno tinha uma coleção de faca. Mas nem denunciou porque tem comportamento esquisito na sala de aula, não sei o quê, né? São fatos que aconteceram e que acaba evidenciando desenvolvimento dessa cultura violenta, né, e imediatista. A gente pode ver também em vários filmes em que o americano é tratado, né? Tratado não, ele é
evidenciado como explosivo, né? Resolve tudo na porrada, né? No tiro, na base do tiro, mostra um pouco do perfil da sociedade americana. E aí a gente não pode deixar de citar da Associação Nacional de Rifles dos Estados Unidos, né? Que é a indústria que mais ganha com essa sensação de medo, né? Onde as pessoas têm a falsa sensação de segurança por estar com uma arma, né? Então a associação essa foi criada depois da proibição da Ku Klux Klan, né? Ou seja, havia a Ku Klux Klan criada lá no final do século XIX, início do século XX, que perseguiam a população afro-americana, né? Com a justificativa que eles estavam tomando o lugar do homem branco na questão do trabalho. E aí, quando a Ku Klux Klan é proibida, eles criam a Associação Nacional dos Rifles, não é tudo a ver, né? Essa gente queimava pessoas em cruz, né? Simplesmente pelas pessoas serem negras, né? E hoje é uma das representantes da indústria de arma americana, né? Associação Nacional dos Rifles. Os caras não têm noção poucas semanas depois do fato em Columbine, os caras foram fazer um encontro falando da importância das armas, né? E outros casos depois que aconteceram também em escolas, eles se colocaram presentes falando da importância das armas, né? Então, essa sensação de medo, esse estado de medo permanente, ele acaba favorecendo altos lucros para esse tipo de indústria, né? E aí a gente acaba interrelacionando com outro elemento, que é a facilidade de se conseguir armas lá nos Estados Unidos. O documentário mesmo, ele começa com o Michael Moore indo num banco, e a promoção do banco é o seguinte: você abre uma conta, determinada conta, e você ganha um rifle, né? Você sai do banco armado com um rifle, né? Depois de responder um questionário lá fajuto, você sai com... Então há muita facilidade de ter acesso à arma, à munição. Então o cara foi na barbearia e comprou, sei lá, 500 tiros, né, pro rifle. Então numa barbearia, no Walmart, você vai lá e fala: eu quero munição para arma tal. Você consegue. Então há uma facilidade muito grande. Então vocês percebem que um elemento vai se relacionando com o outro e que vai potencializar esse número de mortes, né? Acho que me parece que já está bem assim claro que esses elementos se relacionando vai potencializar o número de mortes, né? Histórico violento, a população imediatista, passional, a maior parte, a facilidade de se conseguir armas, as facilidades, a munição muito barata. Então, vários elementos aí que a gente já pode identificar que vai potencializar o número de pessoas mortas, né? O último elemento, e não menos importante, a gente pode citar aí a própria psicologia, a chamada psicologia do medo, difundida pela mídia americana, né? Então a gente vê nos telejornais uma reprodução em massa de mortes por armas, ação da polícia. Então, e isso tudo acaba criando no cidadão uma sensação de insegurança muito grande, né? De querer ele fazer a sua própria segurança, né? Cria essa na mente das pessoas que se ele tem uma arma em casa, ele vai poder se defender de tudo de ruim que está acontecendo na rua, né? Então, e aí a mídia tem um papel fundamental, onde os caras selecionam, né, as notícias, preferem selecionar notícias onde as pessoas reproduzem atos violentos, porque é o que dá mais audiência. Aí a gente precisava estudar por que as pessoas gostam tanto de ver coisas violentas, né?
A questão é que isso gera lucro para a mídia, porque vai ter audiência, então eles reproduzem isso mesmo. Né? Mas só que o efeito colateral disso é uma população com medo, uma população alienada, violenta, armada até os dentes. Né? E aí, se a gente une tudo isso a frustrações do dia a dia, de pessoas isoladas, acaba acontecendo eventos como o de Columbine. Tá certo?